Boa noite, boa noite, boa noite. Que dia especial, que dia lindo. E eu começo assim. Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. O Brasil deveria ser governado por alguém que já passou fome, pois a fome também é professora. 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, o Instituto Comunitário Princesa Anastácia brinda esse dia com essa atividade intitulada Nas Palavras de Maria Carolina de Jesus. Carolina Maria de Jesus. E hoje aqui nós estamos recebendo a professora Luísa Passos e a professora Estael Machado para dialogar nesse dia importante, que é um dia de resistência das mulheres negras, de reflexão da nossa condição enquanto mulher na sociedade brasileira, no reconhecimento de todas as conquistas que já tivemos, né? No legado deixado pelas mulheres negras ao passar dos anos. Então, é com muito prazer que eu, Doranei Alves de Jesus, coordenadora do Instituto Princesa Anastácia, convido a vocês a participar dessa atividade. Seja bem-vinda, Luísa. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Muito obrigada ao Instituto ao qual já tive a oportunidade de estar com essas mulheres maravilhosas que estão aí resistindo coletivamente na comunidade de São Caetano, fazendo cooperativa, fazendo caixas, e nessa luta aí que a gente precisa dar continuidade. Eu sou a professora Luísa Passos, e é com grande alegria que venho compor hoje essa atividade com minha amiga e irmã Estael Machado e Doranei Alves. Espero que seja maravilhoso para todos nós. Muito obrigada. Obrigada. Seja bem-vinda, Estael Machado. Pronto, pensei que eu não seria apresentada. Claro, sempre. Agradeço com alegria esta oportunidade, representar um dia importante como este é de grande satisfação. E a parceria com o Instituto, com vocês, com minha amiga, irmã Maria Luísa, é muito bom para a minha vida, eu acho que para a vida de todas e todos que vão participar esta noite. Falar de Carolina de Jesus é realmente buscar essa identidade em mim também. E assim, é maravilhoso para a gente ser multiplicadora de um legado tão perfeito. Valeu. Eu que agradeço, né? O prazer é todo nosso. Nós já temos pessoa aqui participando dessa atividade, e Tatiane Vasconcelos, ela diz, parabéns a todas as mulheres negras. Então, eu gostaria muito de deixar vocês à vontade, né? Dizer a vocês que é todo de vocês esse espaço. Vamos dialogar sobre Carolina Maria de Jesus, nas palavras dela. Bem, primeiro, as mais novas. A Maria Luísa. Oi? Estou dizendo primeiro as mais novas ou as mais velhas? As mais velhas, eu sou desse ritmo aí, primeiro as mais velhas. Pronto. Então, a importância de falar de uma mulher que se parece, né, tanto com a gente, nem só a forma de ser e de viver, mas o parecer também, quanto a estética, quanto o fenótipo,
toda essa referência faz com que a gente penetre nessa vida como que fosse a nossa própria vida. Estudar Carolina Maria de Jesus é a gente ir para um mesmo lugar que ela escreveu, o mesmo lugar que ela deixou para a gente. Remeteu muito minha infância. Eu estudando a vida dela, eu lembrei muito do local que eu nasci. Vou falar aqui alguma coisa parecida para vocês imaginarem. Eu sou do bairro da Liberdade, eu costumo dizer, sou da linha 8, bairro da Liberdade, só que eu nasci neste bairro, em um lugar chamado Meireles, em uma rua chamada Rua Sacramento Pio. Esta rua ela não tinha saneamento, ela não tinha... chegou um momento que a prefeitura botou umas escadas, essas escadas passavam esgoto por dentro, e aí essas escadas foram se acabando, que elas eram de placas de cimento, e as placas foram soltando, e o esgoto ficou a céu aberto, ratos, e tudo mais acontecia. Então, com muito esforço também, minha mãe criou os filhos praticamente sozinha, e neste ambiente. Primeira coisa que nós fizemos quando acreditamos que melhoramos de vida foi mudar exatamente deste ambiente. Então, esta mulher que nós estamos trazendo hoje aqui para, juntas com vocês, analisar a importância de uma estrutura, de uma base, é uma mulher que nasceu em uma cidadezinha lá em Minas Gerais, e que a mãe dela era empregada doméstica. Ela também já foi seguindo a tal carreira, não desvalorizando. Que maravilha a gente trabalhar com a limpeza, porém, nós sabemos que moramos em um país onde desclassifica qualquer atividade, vamos dizer assim, braçal. E essa mesma Carolina Maria de Jesus, é tão bom dizer o nome dela completo, eu sei que Luísa também fala assim, ela foi acusada como ladra. Dentro dessa casa, ela sofreu horrores e foi presa. Então, essa mulher cheia de poder, mulher empoderada, quer dizer, já era uma mulher de vanguarda, porque ela já tinha todo um pensamento lá na frente e totalmente politizada. A primeira coisa que ela sabia também, que não ia ficar ali, que ali não era lugar para ela. Então, partiu, como é que o pessoal diz, partiu a mil, né? Foi para o Rio de Janeiro, morar em uma favela. Claro, por que moramos em uma favela? Por que moramos em lugares menos favorecidos? Nossa história, até hoje, ainda reflete no nosso presente. Todas as nossas histórias ancestrais, nossas histórias do passado, nossos antepassados sabem a necessidade que tiveram de procurar ou recorrer uma área que não fosse incomodada, não tivesse dono. E aí, o morro. E se tratando de Rio de Janeiro, morro é o pior possível, porque aqui a gente chama de invasão, né? Aqui em Salvador, Bahia, nós chamamos de invasão. Mas se tratando do Rio de Janeiro, é uma favela. E a favela, igual a história que eu contei do meu passado, a história de Carolina, a mesma coisa. Ela também sonhava em sair daquele lugar. Ela queria dar uma base para os filhos dela. Aos poucos, nós vamos começar soltando a história de Carolina Maria de Jesus. Porém, já vou dizendo para vocês que isso aqui seja o pontapé inicial, que desperte um desejo de vocês estudarem a vida desta mulher, porque vai para um encantamento onde eu tenho convicção que se as escolas implantassem
essa literatura, desde os primeiros anos, logo, principalmente para as crianças negras, para as mulheres, as meninas, hoje meninas, amanhã mulher, se depara com uma história dessa, a primeira coisa que essa menina vai pensar, eu também quero ser assim, eu também quero modificar, eu quero mudar para melhor. E, por incrível que pareça, trata-se de uma mulher, nós estamos falando de uma mulher negra, pobre, analfabeta, praticamente, porque só estudou até a segunda série. Hoje a gente chama de série, mas era o segundo ano. Quer dizer, o que é que representava nesta época, segundo ano? Representava 2 anos de escola. Então, ela só tinha 2 anos de escola. Mas a vida empurrou ela para um crescimento. Podemos chamar de uma pessoa espirituosa, porque descobrir a beleza da vida diante da pobreza, diante do lixo. Porque vocês devem estar pensando, quem não conhece a história, que ela saiu de Minas, então foi para um belo trabalho no Rio de Janeiro. Apesar que ela não amaldiçoava o trabalho dela, mas ela era catadora de papel. Ela catava papel, que a gente chama também papelão, né? Ela catava papel. E esse catar trouxe para ela curiosidades, vontade de entender aquilo. Ela também, quando trabalhava em casa de família, que no decorrer também ela trabalhou com alguém, onde ela preferia ficar na biblioteca. Ela queria ler. Você está pensando que com apenas o segundo ano isso não era possível? Era, porque aí, além de tudo, tem o esforço, a vontade, o querer ser. É muito importante, principalmente nós, mulheres negras, entender o que é querer ser. Você só pode ser algo se você traçar essa linha entre o ser e o querer ser, porque aí tem um objetivo. Carolina Maria de Jesus, com segunda série, segundo ano, 2 anos de escola, virou uma escritora. Eu vou passar um pouquinho para Maria Luísa, para a coisa ficar mais gostosa. Maria, Salve você que é a ela, chará dela. salve ela. Maria é chará dela, né? Salve Carolina ela, Maria. a vedete De da Maria para Maria. É. Salve ela, salve ela. Salve ela. Salve ela, a vedete da A vedete favela. da favela. Oi, Obrigada, de novo. Israel. Salve ela, salve ela. Salve ela, a vedete Salve da a favela. vedete Pois da é. favela. Ela era cantora Então, também, assim, né, ela era Maria? cantora também, ela gravou um CD, né? Gravou um disco. Naquela época não era CD que chamava, era um disco. Esse material está todo disponibilizado aí na internet. Eu penso que quem tiver interesse em saber mais sobre essa mulher maravilhosa, né? Que sai de Minas, vai para São Paulo e constrói todo um legado que hoje permeia as nossas vidas e nos dá força para a gente continuar resistindo e acreditando que é possível, né? Eu quero também, nesse momento, poder agradecer a todas as mais velhas que nos possibilitaram estar aqui hoje, né? E que foram mulheres que nos ajudaram a encontrar Carolina, não é? Porque sem o estudo e sem a luta dessas mulheres, sem o enfrentamento dessas mulheres, talvez hoje Carolina ainda estivesse na invisibilidade, né? Não só do nosso cotidiano, mas dos currículos escolares, né? Então, é pensar em Lélia Gonzalez, que, como disse Israel, Maria Luísa também fala de nome e sobrenome, mas nós aprendemos com Lélia Gonzalez a importância de dizer nosso nome, nosso sobrenome.
a nossa ministra Luísa Bairros, a nossa queridíssima minha cunhada e uma pessoa muito importante para a minha vida acadêmica, que é a professora Ana Célia da Silva, a Vilma Reis, a todas as mulheres no CEAFRO que me formaram, porque o CEAFRO foi extremamente importante para que hoje seja a mulher negra e educadora que sou. As mulheres da Escola Aberta do Calabá, que quando eu cheguei no Calabá em 1995, o Calabá já tinha um currículo diferenciado, onde as crianças já sabiam da importância de aprender sobre os nossos ancestrais, a importância de respeitar os mais velhos. As mulheres de minha família, é claro, minhas avós, minhas mães, madrinhas, enfim. Eu quero muito aproveitar esse momento também para falar da potencialidade que é de você trabalhar a história de Carolina de Jesus com jovens e adultos. Então, quando Stael diz assim, olha, é bom a gente saber da história de uma pessoa que tem as nossas identidades, que viveu em comunidades parecidas com as nossas, que teve uma vivência cotidiana parecida com as nossas e que tem a nossa cara, né? Que tem o nosso fenótipo, que tem o nosso cabelo, que tem o nosso nariz, a nossa boca e que tem a nossa alegria, né? E pensar nessa pessoa, né? Quando você vê a pessoa de Carolina, quando você vê as imagens, a priori é uma pessoa que aparenta até uma certa fragilidade, né? Mas, assim, a potência que é aquela mulher a partir do que ela escreve é algo que você consegue mobilizar as pessoas para a vida. Então, eu lembro que no CEAFRO, quando a gente montava o kit para o processo de formação para a educação, né, para as relações étnico-raciais, muito até antes da Lei 10.639, quando as mulheres e os homens eles tinham acesso a essas histórias, o efeito era outro, porque tinha a questão da identidade, que é o que a gente aprendeu muito com a professora Ana Célia da Silva, né, que é você ressignificar a nossa situação e a nossa condição de ser negro no contexto social. Então, é você trazer para a visibilidade aquelas histórias que são tão importantes quanto qualquer outra e compreender que a demora de Carolina pertencer às nossas vidas, ela está literalmente relacionada ao racismo, não é? À desigualdade e ao desrespeito com tudo que se refere às nossas referências, que se refere aos nossos ancestrais africanos e africanas. Então, assim, tem um dado que ontem, por exemplo, eu cheguei até a conversar com o Stael, que, geralmente, quando a gente diz que a primeira obra de Carolina, né, Quarto de Despejo, quando costumamos dizer que ela foi traduzida em várias línguas, como que isso fica, às vezes, até num campo abstrato, e eu decidi, hoje, falar quais foram essas línguas que eu encontrei nessa pesquisa recente. E eu considero, inclusive, que existam outras, não é? Porque a forma com a qual Carolina foi publicizada para o mundo é algo assustador, não é? Como que Carolina chega como que os trabalhos de Carolina tiveram edições estrangeiras na língua alemã, no catalão, na dinamarquesa, na espanhola, francesa, holandesa, húngara, inglesa, iraniana, japonesa, polonesa, romena, tcheca e turca. Só na língua inglesa, Quarto de Despejo, ele foi reeditado 5 vezes, não é? E na língua inglesa, por exemplo, ela teve uma primeira publicação que foi no ano de 1962. E aí a gente se pergunta, né, como que em 1962
Carolina já tinha sido publicizada, não é, de tantas formas, em tantas línguas, e como que a gente só consegue ter acesso a esses materiais, basicamente a partir do final dos anos 80, início dos anos 90, a partir da luta do movimento negro unificado, que se potencializa aqui na Bahia, principalmente pelo movimento dos blocos afros que decidem investir em educação, não é? Se utilizando da musicalidade também para tratar com CCN, que era a disciplina Cidadania e Consciência Negra, não é? Então, eu lembro que o Ileaê, por exemplo, até hoje tem a escola de percussão bandeirê, que além de aprender a tocar e a cantar, os meninos também aprendem sobre suas identidades. As escolas comunitárias também tiveram um papel importante, né, nessa publicização. Mas como que, assim, recentemente eu tive duas experiências, duas não, três, que eu gostaria de relatar aqui para vocês, mas primeiro quero saber se Stael quer falar algo nesse momento, ou eu continuo. Aproveito e vou beber um gole d'água também. Continuo. Continue, para completar Então, seu raciocínio. Infelizmente, a publicação eu não tenho aqui para poder mostrar no momento, que está emprestada com uma aluna. Mas no ano de 2018, eu tive a felicidade de participar de uma publicação, né, que chamou-se Outras Carolinas, onde nós tivemos mais de 20 autoras negras que tiveram a oportunidade de, nessa publicação, colocar o seu sentimento poético, não é? E foi extremamente grandioso. Tivemos um lançamento maravilhoso, que foi no CEPAIA, que é o Centro de Estudos dos Povos Afro-Índio-Americanos, ali no Largo do Carmo, e o professor Stael Machado foi nossa mestra de cerimônia do lançamento. Então, esse lugar, não é, de despertar em cada uma de nós a força de Carolina, está nos dizendo assim, nós podemos, sabe? Nós somos capazes, né? Tem uma outra questão que é fundamental, que Stael já tocou, mas eu considero importante reforçar, é que a gente aproveitar isso também para ressignificar os saberes e fazeres dos nossos mais velhos, que não necessariamente está associado a uma formação escolar, não é uma formação acadêmica. Então, assim, como que essa mulher, não é, que foi de 1914, né, porque ela nasceu em 14, né, ela só frequentou até o 2º ano, né, primário, e a habilidade, né, dela fazer relações, reflexões com o sistema em geral, sociopolítico, educacional. Então, assim, tem trechos da obra de Carolina que você vê ali explicitamente a crítica ao feminicídio, que naquela época não se falava de feminicídio, não se falava de violência contra a mulher da forma como hoje a gente já pode gritar e clamar por apoio, mas assim, como que ela critica a postura dos homens vizinhos em relação às suas mulheres, não é? Então, assim, como que ela critica o sistema político partidário também daquela época. Então, se a gente se debruçar por uma pesquisa aprofundada sobre a obra de Carolina de Jesus, a gente consegue ter um cenário sociopolítico e antropológico extremamente significativo, e eu tenho certeza que isso poderá contribuir com a ampliação dos estudos de diversas áreas do saber. Então, pensar em Carolina Maria de Jesus, desse lugar também de potência, de inteligência, de estratégia de vida, porque você ter a lucidez de que uma parte de que você cata, você
vende e garante seu sustento e de sua família, mas que, ao mesmo tempo, você tenha a lucidez de dizer, não, essa outra parte vai ser o meu caderno, onde eu vou poder estar fazendo o meu diário, não é? Diário ao qual nos revelou aí coisas extremamente potentes para o combate ao racismo, à discriminação, ao sexismo. Né? Então, acho que por falar, por hora... né? Por falar em diário, a importância também de uma vida aparentemente nada significativa, porque quem é que liga para uma favelada, né? Para uma pessoa que se veste mal, para uma pessoa suja? Mas quando ela transforma a vivência, as vivências dela em um diário, aí esse diário passa a ser um livro importante, porque na medida que descobrem ela, né, o jornalista, como é o nome dele, Odálio, né? Quando ele descobre, ele vai para lá fazer uma reportagem, mas ele percebe que ali é a notícia viva, é o histórico do que ele ia começar a falar, talvez de forma totalmente alienada, porque a ideia de que uma vida daquela não tinha importância. Então, é de grande sabedoria. Ela, na verdade, quando a gente fala assim, escritora, aí geralmente as pessoas vão pensar em um livro com um início, com uma introdução, com um meio, com um final feliz ou não, mas é um diário, então não existe essa análise do que, da prévia do que vai escrever. Ela relatava o que estava passando. E, por incrível que pareça, a maior importância era uma questão, era muita fome, era muito desespero. Trabalhar à noite, o horário que ela catava esses papéis era à noite. Os filhos ficavam dormindo. E o mais interessante é que ter um trabalho desse, um grau, tamanho de estresse, de nervosismo, de coisificação, como era o caso dela, mas ela respeitava os filhos. Ela tinha muito cuidado com esses filhos. Né? Ela não... Ela, como é que diz? Ela não saía de casa sem antes cuidar das crianças. 3 filhos, né? 2 meninos e meninas, que os vizinhos escolhiam, faziam a maior pressão para ela dar porrada nos filhos, mas ela respeitava as crianças. Ela acreditava. Inclusive, tem uma passagem que ela diz assim: eu não faço queixa dos seus filhos, mas não é porque eles são bonzinhos, é porque eu respeito criança no lugar de criança. Então, criança brinca, criança pinta, criança borda, dá pedrada. Eu adorava quando estava chovendo, que as árvores ficavam molhadas, e aí eu dava um pulo, puxava o galho, porque caía ali a água em que ia passando por baixo, depois que já tinha passado a chuva. Quer dizer, eu já vi umas 2 vezes, eu tomei uns 2 carreirões, assim, das mulheres, principalmente naquela época, que era cabelo alisado, espichado, aí ia passando por debaixo da árvore, eu dava um pulo, puxava o galho e molhava a criatura toda, aí voltava atrás de mim, me xingando. Quer dizer, criança sempre apronta. Quem é que nunca apertou a sirene de uma casa e saiu correndo, né? Então, são coisas assim próprias, né? Andar no meio-fio, buscar o equilíbrio, né? Dizer que a mãe está chamando, de outro se a mãe está chamando, coisas desse tipo. Então, as crianças dela, como todas as nossas crianças, já que nossas casas não foram casas imensas, não tivemos jardins, quintais, talvez quintal até, graças a Deus, minha geração ainda pegou, mas nossas casas nem sempre ofereciam um prazer em ficar lá dentro todo o tempo. Então, muitas crianças brincavam na rua. Aproveito até para corrigir que eu falei favela do Rio de Janeiro, né? E Maria Luísa trouxe aí a observação, não sei se percebendo ou não, que eu falei Rio de Janeiro, e ela morou
São Paulo. São Paulo. Não é isso, Maria? Saiu de Minas para São Paulo. São Paulo. Que é quando nós falamos de favela, vem logo o Rio, assim como sucesso. Então, para ela, esse diário era exatamente trazer a vida dela, dar visibilidade à vida dela. Nem só os livros foram para vários idiomas, como ela também viajou. Ela foi para o exterior. Mas em nenhum momento deslumbrar com a branquitude do outro, a riqueza do outro, mas sabendo o que é que ela queria. Inclusive, ela manteve o estilo dela, certo? Ela valorizou, foi valorizando o que vinha para ela, mas não sabia lidar com dinheiro. Na verdade, muitas de nós passamos por isso. A gente pode ter vontade de ter o dinheiro, mas a administração, quem nunca teve dinheiro muito, a gente dormir pobre, ganhar na loteria e, de repente, acorda rica. Então, isso, de vez de fazer bem, pode incomodar. Pode você se sentir insegura. Quem são, de agora em diante, seus amigos? Quem são essas pessoas? E como ela viajava muito, ela tinha muito contato com as pessoas brancas, tem uma parte gostosa, Maria Luísa, ela era muito namoradeira, namorava muito, e fazia uma salada de fruta, viu? Podia ser estrangeiro, o que fosse, ela namorava muito. Isso também parece... quem tiver disposto a julgar vai ver como uma coisa negativa, mas quando você observa essa vida que ela levava, essa batalha, e ainda tinha essa predisposição para namorar, para paquerar, certo? Para trocar de parceiro, ela só não queria casar. Ela só não queria casar porque era uma mulher de vanguarda ou não era? Ela já tinha noção que o homem ia atrapalhar a vida dela, até nas escritas. Que, às vezes, um casamento limita até para ler, para escrever. Certo, Maria? Ainda mais naquela época, diga aí, né? Você que é uma escritora ainda também. Mais naquela época, se nos tempos de hoje... Não, se nos tempos de hoje a gente ainda se depara com situações, não é? Relacionadas a esse sentido, não é? De você... que é a violência simbólica, não é? Você não pode, você não é capaz. Para que isso? Para que mulher precisa de estudo? Para que mulher inteligente? Então, assim, isso hoje... Agora, imagine isso naquela época, que peso que não tinha, né? Então, tem um trecho, por exemplo, que ela descreve no seu diário, que é bem uma denúncia à violência, né? Que ela diz assim, à noite, enquanto elas gritam, enquanto elas choram, eu estou com meu lápis e papel na mão. Não é? Então, a questão da escolha, não é? De você ter esse empoderamento já de definir o que é que você quer para a sua vida, independente de rótulos, de padrões. E ela ainda sofria discriminação por isso, por ser solteira, por não ter casamento, por criar os filhos só. E eu lembrei que ano passado eu fiquei um tempo assim com minha avó paterna, né? E foi uma experiência assim muito bacana. E um dia ela conversando comigo, ela disse para mim assim: você tinha marido, não era? Eu fiz assim, tinha, mas ele se foi. Ela fez assim, eu até achei casamento, viu? Mas eu gostava mesmo era de ser livre. Não é? Então, assim, vovó, ela hoje está com 97 anos, não é? E impressionante, assim, que de vez em quando ela tem umas tiradas que a gente dá para fazer algumas relações, assim, com a escrita de Carolina. E como que é importante a gente escutar disso, não é? Porque reafirma que o nosso empoderamento, ele vem de longe, não é? E está aí hoje a gente podendo dialogar com a história de nossas tantas guerreiras, né? Como Maria Filipa, como Dandara,
como a Cotirene, como a Qualtune, como as nossas mais velhas, né? Eu lembro que a força das mulheres na minha avenida, lá no Alto das Pombas, era algo extremamente significativo, e eu tenho muita certeza que as meninas da minha geração têm esses ensinamentos como legado, né? Esse cuidado coletivo, esse estar atento e atenta, de todo mundo cuida de todo mundo, não é? Quem fica em casa cuida dos filhos de quem está trabalhando. Quem lavava roupa de ganho não lavava sozinha, a roupa era lavada coletivamente. Então, esses aspectos, não é, de empoderamento e de entendimento da importância do viver coletivamente, né? Do estar se apoiando uma nas outras. Então, nosso espaço né? Eu trago isso para uma referência bem atual para mim, até para você também, que você de alguma forma faz parte. Eu participo do grupo As Divas de Batom, que se tiver algum aí me ouvindo, o chat não está passando para mim, mas se elas estiverem aí na área, um abraço à Rosângela, que nós chamamos de nossa abelha rainha, exatamente porque o maior prazer para a gente é a união, são essas mulheres ter um momento para brincar, um momento para sorrir, um momento para falar também o que sente. E é assim de uma grande expectativa os dias dos nossos encontros, porque já sabe que pode sorrir, pode gritar, pode falar besteira e falar coisa séria também. Então, um abraço para minhas irmãs divas de Batom, certo? Da onde nós podemos fazer um paralelo aí com Carolina? É que as divas, tão quanto Carolina, a gente não busca um padrão que agrade o outro. As mulheres que estão lá, têm maridos que não gostam. Mas toda vez que uma mulher está em um padrão de mulher traçado por outros, por coincidência quase que... Coincidência não. Todos os padrões traçados para a mulher, como papel de mulher, quem fez foi o homem. Certo? Então, essa mulher que segue esse padrão masculinizado, porque ele, para a mulher ter um padrão que agrade ao homem, ele trouxe a fêmea como uma coisa frágil, uma coisa medrosa, nervosa, E aí essas mulheres fazem o papel de mãe solo. O homem vai embora e deixa ela cuidando das crianças. Quando a mulher vai embora, o homem arranja uma outra mulher, nem que sabe a mãe ou a tia ou a avó, alguém vai criar esse filho junto com ele, certo? Então, eu não acredito que alguém tão frágil vai conseguir situações como essa. No caso de Carolina, de escolher até que ela não queria casar exatamente porque o homem tomaria conta dos filhos dela e da casa. Inclusive, Maria Luísa, tem uma musiquinha dela que ela traça esse papel do homem encostado, né? O cara que chega lá e se apodera ou empodera de tudo, como que ele fosse o dono, o cara. Então, o refrão dessa musiquinha, que eu espero que todas pesquisem depois, que não dá para a gente trazer as músicas aqui memorizadas, mas o refrão diz assim, ó, ha, ré, ri, ro, rua, que essa casa não é sua. Então, ela já tem essa mentalidade, entretanto, nós temos mulheres ainda, mulheres atuais, que suportam de tudo, por medo de sair dessa casa ou do homem ir embora, certo? O medo, ela se sujeita a tudo para o homem manter ela com o pior possível. Que tem gente até pensando assim, não, mas o cara faz ela de madame. Não tem madame nenhuma, toma porrada e tudo mais. Outra coisa que Carolina não gostava, Maria, era de bebida, cachaça.
O homem cachaceiro, para ela, era um cara que não ia prosperar, que não era um descrédito total, certo? Então, toda vez que algum se aproximava, e até pelo odor, né, o mau cheiro do álcool, ela dispensava. O que é que lembra isso tudo? Uma mulher decidida, uma pessoa com objetivo de vida. Quando ela vai e escreve este diário, que ela chama Quarto de Despejo, a primeira intenção é esta, que essa favela, esse lugar tão nojento, que as pessoas brigavam, que as pessoas jogavam lixo na rua, você sabe, até jogavam fezes dentro da casa dela, com raiva das crianças dela. Então, o despejo, ela comparou que a cidade, o centro, a capital, era a sala da casa. Mas a favela era um quarto, ou um quartinho, podemos dizer assim, que antigamente sanitário chamava de quartinho, né? Onde se despejava tudo de pior. E essas pessoas brigavam, e as mulheres eram humilhadas, que os homens rasgavam até as roupas, e botavam essas mulheres nuas na rua. Então, as crianças já viam isso tudo. Como é que você vai dar uma base educacional para uma criança que só vê o pior? Então, essas mulheres apanhavam, essas mulheres gritavam, as meninas novas não trabalhavam, queriam sempre se prostituir, porque achava mais fácil, para não ter que pegar no duro, no pesado, né? E você veja que não precisava ter muita coisa para ter alegria. A luta é pela dignidade, porque ela tinha um rádio, e o rádio era a riqueza dela, porque o rádio trazia para elas reportagens, né? Antigamente, a Voz do Brasil era o Jornal Nacional. Então, ela ouvia as reportagens. Eu tenho uma base disso tudo, já que Maria Luísa deu a palavra primeiro às mais velhas, né? Eu tenho uma base disso tudo, porque quando ela escreve o Quarto de Despejo, foi em 1960 que ele vai para a rua. Ela começa a escrever bem antes, mas ele começa a ser editado e vai para as ruas em 1960. Aí, Maria Luísa, para o seu gosto aí, a sua alegria, eu nasci em 1961. Então, observe bem. Tem 59 anos, essa mulher fazendo este trabalho que há muitas hoje ainda não conseguem. Porque quando eu lembro da minha referência de mulheres lá na minha infância, eu vejo Carolina como sei lá, eu fico até envergonhada diante dela, porque a gente então não prosperou, não crescemos, entendeu? Se a gente ainda precisa de um dia para a gente falar da gente, e que, se você observar bem, se correr para os Facebook da vida, onde todo mundo tem a liberdade de expressão, está lá muita gente dizendo, mas por que o Dia da Mulher Negra? Todas não são mulheres? Por que tem que ter o Dia da Mulher Negra? E eu não me canso de explicar que a mulher negra é um recorte diferenciado. A mulher negra é essa mulher que lutou e que batalha para apenas, pelo menos, ser mulher. Quando as mulheres estavam queimando o sutiã, fazendo revolução, gritando, fazendo greve, pedindo aumento às mulheres brancas, a nossa ainda estava escravizada. Então, todo dia é uma luta. Todo dia a gente precisa estar reafirmando. Porque somos mulheres, há desvantagem em ser mulher diante dessa cultura ordinária de que o homem é mais forte, de que o homem é melhor, ficou difícil ser mulher. Agora pense
ser mulher negra? Né? Então, começamos pela questão logo estética, né? Nossas dificuldades já vêm nesse enfrentamento, que aí Carolina tira de letra. Tem uma hora que ela diz assim: se eu tiver de nascer de novo, eu quero nascer preta, porque o meu cabelo, que falam tão mal, eu acho um cabelo organizado, que bota ele no lugar e ele fica no lugar. Cabelo bom é esse, eu concordo. Diga aí, Maria, nossas experiências aí de cabelo. Nossa, Estou passando a bola para você reforçar aí. com Meninas, certeza. meninas, deixa eu falar um pouquinho aqui, né? Nós Sim, temos pouco tempo, né? Sim, Tem uma pessoa, a Yuri está dizendo aqui, aprendendo muito com esse aulão, nesse aulão, e realmente uma aula fantástica sobre essa mulher que viveu à frente do tempo dela, né? Tudo que sim, vocês trazem prova quantas questões vivenciadas por Carolina em seu tempo, né? Elas são vivenciadas hoje por nós, inclusive. E aí, principalmente para as mulheres que se ousam, né? Porque para a sociedade é uma ousadia sim, a escrever, a pensar em publicar um livro, como Luísa falou no início. É tido como uma ousadia, porque as mulheres negras elas não estão nesse lugar, né? Não estão hoje enfrentando muitas questões para quebrar essa barreira. Sueli Carneiro ela fala de um conceito, de um termo epistemicídio, né? Que é essa morte da população sim. negra em alguns lugares de produção do conhecimento. Aí eu gostaria que nesse finalzinho que vocês fizessem uma relação com essa atualidade e como nós, mulheres negras, podemos nos organizar e utilizar essas reflexões no enfrentamento a essa negação, a essa invisibilização da sociedade para as produções das mulheres negras. Né? Como é que nós podemos fazer isso? Inclusive porque, até hoje, como todas as duas falaram, né, são invisibilizadas as obras, as produções de Carolina. As escolas públicas até hoje não utilizam no seu currículo, né? Muita gente tem suas formações universitárias e não conhecem a produção de Carolina. As produções de Carolina, muitas vezes, né, não são tidas como produção teórica, como literatura, né? Por falar da vida dela, por ter uma forma única de se expressar, uma forma que dialoga entre a vida dela, a verdade dela, o tempo dela, as experiências dela com a escrita. E aí, vamos encerrar tendo essa. E aí, vocês têm 10 minutos para poder a gente encerrar essa linda aula. E aí, quem vai? Maria Luísa. Você, Maria, que Olha, estava com a palavra. então vamos lá. Olha, Dora, eu penso que tanto a literatura negra, né, quanto a educação para as relações étnico-raciais que estão aí imbricadas, né, nós estamos sempre na contramão para bater de frente com o racismo. Né? Então, estar nesse lugar, né, de contramão, e quando eu digo contramão, eu estou falando mesmo das estratégias. Né? Eu penso que a gente precisa continuar no enfrentamento, sim, a gente precisa continuar trazendo esses conteúdos, seja para dentro de nossas famílias, seja para os nossos grupos, né? O grupo de mulheres do Alto das Pombas, por exemplo, está com um ciclo formativo, está com uma página no Instagram, ter feito um trabalho bacana com a juventude, né, da comunidade e demais.
Eu penso que no país inteiro a Rede de Mulheres Negras tem feito coisas também fantásticas, né? O que a gente não pode perder de vista é que esses enfrentamentos eles precisam chegar no âmbito das políticas públicas. Aí sim a gente vai ter uma publicização maior, mas a gente nunca deixou de fazer, né? O que eu sou hoje é fruto do que eu aprendi com as mulheres que vieram antes de mim. O modelo educacional que hoje eu advogo como política de vida, não é como profissão, eu aprendi com as mais velhas. Né? Então, assim, as meninas do Instituto Odara, Val, Benilda, Nayara, têm feito coisas também fabulosas. Vocês aí no Instituto. Então, o que eu penso é que a gente precisa continuar com os nossos, continuar entre a gente, acreditando nessa nossa potência coletiva e continuando o nosso trabalho. Recentemente mesmo, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar com um grupo de jovens na comunidade de Itinga, e a gente desenvolveu um trabalho belíssimo a partir de uma oficina de letramento, com estudos da vida e obra de Carolina. Esse trabalho deu um livro que a gente publicou mesmo na organização, com uma pressão na condição que a gente tinha. Mas eu não tenho dúvidas que as meninas que participaram daquele projeto, elas com certeza jamais vão deixar de ser escritoras. Né? Escrevemos a poesia delas no concurso do Lendo Mulheres Negras, a poesia foi selecionada, então elas tiveram a poesia publicada, então é isso aí, para nós é luta sempre, não é? Então eu quero passar agora para a Estael, porque como são 10 minutos para eu não usar tudo, tá bom? Mas muito obrigada aí, e é isso mesmo, a gente tem que estar na contramão para bater de frente com o racismo, sempre, né? Nos renovando sempre. E a luta continua. Bem, primeiro fiquei muito sentida que muita gente está botando aqui para mim que não achou a live. Né? Eu não sei o endereço. Então, inclusive as divas de batom não acharam e estão botando aqui preocupadas com isso, mas agora é tarde, né? Eu acho que vamos ter que ter a parte 2 para que as pessoas possam participar. Então, essa relação aí com a atualidade, eu sempre acredito muito na educação. Eu acho que, mesmo que o racismo estrutural não perceba essa necessidade, mas nós, aquela história de formiguinha, a gente aprendeu a fazer assim e sabe fazer isso, nós temos que dar preferência às iguais, os iguais e às iguais. Então, todas as vezes que nós precisamos passar um texto, passar um livro, que são os nossos, que chamem as nossas. Toda vez que nós vamos trabalhar com música, que bote as nossas músicas. Toda vez que a gente precisa que o outro veja como é que se faz, que sejamos o que nós queremos passar. Então, é muito importante, sim, é importante nossos turbantes, nossos cabelos, nossas maquiagens, nossas roupas africanizadas. É muito importante que isso tudo aconteça, certo? Então, reescrever nossa história fica por nossa conta. Ela queria ter uma filha professora e a filha dela se tornou professora, porque nós acreditamos que podemos ensinar, sim, e temos muita coisa a ensinar. Eu vou fechar minha parte, claro, né? Lendo aqui um texto meu que ainda não memorizei ele, mas ele é bem simples, porque eu sou igual a Carolina. Eu não tenho a linguagem padrão da poesia, eu não tenho a linguagem padrão, não sou estudo, mas não sou intelectual dentro desse padrão que cobram. Eu falo o Então, para hoje, que eu já mandei para a Dora, agora eu vou dizer assim, baila negra, se conhecendo e se aceitando, gostando de ter uma ideia boa a respeito de si mesma. Chegue,
Aconchegue-se. Se já chegou até aqui, tem que seguir, registrando e pertencendo. Para, depois de registrar e pertencer, para, de punho fechado e braço bem erguido, fazendo seu lugar de fala vibrar. Aí você grita: liberdade, liberdade, baila, negra, viva, negra. Vamos, negra e negras. Ah, sério? Linda! Baila, negra, baila, negra, negra, baila. Ô, Naná! Linda, 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 muito lindo. Gente, que Valeu. fantástico. Muito obrigada. Gratidão a Estael Obrigada Machado, também. gratidão a Luísa Passos, gratidão a todas as pessoas que passaram aqui. O Instituto Comunitário Princesa Anastácia precisará pedir desculpas ao público, que houve realmente um equívoco. Nós divulgamos no YouTube, e aí, na hora que iniciou a transmissão, ao invés de entrar no YouTube, entrou no Facebook. E aí, nós não quisemos interromper, porque já havia começado. Tentamos informar o número maior de pessoas pelo WhatsApp, mas, com certeza, pelo número de pessoas que estavam mobilizadas a participar, muita gente não ficou sabendo. Então, pedimos desculpas, né? Houve realmente, nós estamos... Ficou gravado? Vamos gravar. Ficou gravada? Nós vamos gravar agora, né? Quando encerrar. E aí, caso vocês tenham disponibilidade, a gente pode pensar um outro momento. Foi muito potente as informações, conhecer a história, né? A vida de Carolina Maria de Jesus, enche as mulheres negras de vontade de continuar lutando, né? No enfrentamento ao racismo, às violências, a todos os tipos de violência que nós, mulheres negras, estamos submetidas. E que bom que existe, sim, uma data como essa, para que a gente não só reflita, mas comemore todas as conquistas que nós já conseguimos até hoje. Né? Parabéns pelo nosso dia e até a próxima. Muita gente aqui deixando um recadinho, viu? Quem ganha o Facebook, né? Paulino falou, quem ganhou com esse erro foi o Facebook. Cristiano disse que foi potente, muita gente mandando recado, dizendo o quanto que foi bom estar aqui essa tarde, esse início de noite com vocês. Obrigada a todos e a todas também. Vocês aceitam fazer uma próxima? Eu topo. Estael topa também, né, Estael? Agora, o cuidado, né, que vamos ser repetitiva, já que o público não pôde assistir, não é? Vocês nunca serão repetitivas, mulheres. Vocês têm muito conhecimento, muita sabedoria para passar. Até a próxima, viu? Vamos fazer uma pose para tirar foto? Uma foto. Yuri. 2 minutinhos. Vamos fazer assim. Essa Luísa, a risada dela. 2 minutinhos, deixa eu ver a foto. Para tirar foto é ótimo, né? Para tirar foto, para registrar. Estou bem assim, Estael. Fotógrafo. Agora, 1, 2, 3 e... Beijo, meus amores. Muito obrigada pela presença de todas e todos. Obrigada. Tá joia. Beijão. Sucesso aí. Vamos lá para o grupo. Vamos para o grupo conversar. Vamos.